180 graus. Olá, eu sou o André, estamos juntos aqui no 180 graus e olha, ouvi falar de uma história uma vez de um homem que era muito poderoso. Opa! Ele desviou muito dinheiro, né? Por isso que ele era muito poderoso. Ele sonegou impostos. Suzy, ele chegou a vender armas para países que estavam em guerra. Que coisa, hein? Pra vocês terem uma ideia. Só que uma vez esse homem chegou a ser preso. Nossa. Resultado, não durou uma semana na cadeia. Não durou uma semana mesmo. Ele foi solto rapidinho porque ele pagou a fiança. Na verdade, alguém pagou pra ele. Que ele coisa, ficou em liberdade. Suzy, é ou não é uma injustiça? Olha, eu tô revoltada. Calma Que aí. injustiça, e bota injustiça nisso, né, André? Que isso? O pior é saber que tem gente que é inocente, que vai preso, às vezes, por algum engano, e como não tem condições de pagar a fiança, um bom advogado, né, acaba ficando aí na cadeia. Sayão, não é revoltante? É revoltante, sim, Suzy. É triste. Inclusive, um dia eu tava ouvindo a notícia de um sujeito que tava preso porque ele tinha um nome igual a outra pessoa e houve uma falha lá e ele acabou ficando na cadeia para ele provar que ele não era o outro. Foi uma confusão. É terrível, né? A gente tem muita injustiça desse jeito na sociedade. E é complicado. Mas ainda bem que um dia as coisas vão mudar. Porque a gente sabe que a justiça humana é falha, mas vai chegar o dia que toda injustiça vai estar diante de Deus, todo mundo vai ter de prestar contas, porque a justiça definitiva chegará quando o rei voltar. Conheça a esperança de quem faz a virada de 180 graus e saiba quem será o vencedor da batalha final. Estamos aqui no 180 graus, né? A virada da sua vida. E olha, aqui a gente falando dessas injustiças do mundo. Tudo o que está acontecendo, tudo que a gente vê aí, parece que mostra muito bem como esse mal, o pecado, essas coisas prevalecem no mundo onde não existe Deus, né? Onde Deus não reina, não é verdade, Sayão? O que você acha disso? Olha, Suzy, o que a gente vai ver às vezes assim assusta, né? Porque vocês falaram de revolta, percebi, né? E a gente ficou meio revoltado. Um pouco. E a revolta vai aumentando, porque, vamos falar a verdade aqui, ninguém tem sangue de barata. É um absurdo. Esses dias eu estava conversando com alguém me disse que tem quadrilha especializada em tráfico de órgãos humanos. Nossa. Que fazia um esquema para tentar matar a pessoa ainda jovem, né? Para poder ir lá para poder vender o rim do cara. Quer dizer, o que uma pessoa dessa merece? Entendeu? É uma loucura. A gente tem indústrias que, assim, defendem a causa do aborto com interesses puramente financeiros, para usar a massa do aborto com interesses puramente ligados ficou de um livro famoso sobre isso chamado Bebês para Queimar. Que isso? Né, que é um negócio assim absurdo. A gente vê, né, isso que você mencionou, quer dizer, países às vezes em condições difíceis, em guerra, e gente ganhando dinheiro com a mortandade. Quer dizer, é revoltante essa situação. E aí a gente pensa, puxa vida, quando será que o juiz final, o Deus poderoso que vê tudo isso, vai colocar um ponto final nessa situação? André, é complicado o negócio, a coisa assim é revoltante. A gente tem hora que até dá uma espairecida assim, porque tem hora que a gente nem aguenta assim, ficar sabendo dessas doideiras que o mundo de hoje tem. É verdade, Sayão, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tava lendo a Bíblia, hein? Que bom, esses dias, que bom. E vai chegar o dia em que Jesus, agora como juiz, né, vai vir para botar ordem na casa. Opa! Ele vai aparecer, vai acertar as contas com todo mundo, vai pôr fim à maldade, vai fazer justiça de verdade, aí não vai ter
como é que se diz na linguagem popular, não vai ter choro nem vela, não vai ter chororô. A galera vai ter que prestar contas de verdade com aquele que conhece até o mais íntimo do coração humano, hein, Sayão? Eu quero ver esse dia, viu? Pois é, André, o negócio aqui tá subindo, hoje tá pegando. A gente tava falando em revolta, a gente tava falando em injustiça, em julgamento, e agora vamos entrar pesado, vamos falar sobre guerra. Opa! Ixi! Guerra? Guerra mesmo. É porque não tem jeito, Suzy. André, você pega uns malucos aí que tentaram destruir o mundo, como é que você vai parar esses caras? Se não chegar junto ou não dar uma travada, então vai chegar uma hora. A Bíblia fala que vai chegar um momento em que Deus vai mobilizar o seu poder contra toda a força do mal e da injustiça. Esse momento final, aí é para a gente ficar mesmo torcendo e indignado. Porque vai acontecer o que é chamado Batalha do Armagedon. Nossa. André, existe um lugar em Israel que é chamado de Megido ou Megido. Lá tem uma montanha e aquele lugar evoca essa realidade. Os textos bíblicos que falam sobre o assunto falam que vai chegar um momento em que as forças do mal inspiradas nos poderes demoníacos vão enfrentar o poder de Deus e então haverá a grande vitória sobre o mal, a destruição da maldade, a vitória do bem na Batalha do Armagedon. 180 graus, a virada da sua vida. Estamos no 180 graus e olha, falando de guerra e de lugar aí, desse lugar onde é o Megido, né? Eu lembro que eu fui lá. Não, vai fazer inveja de novo. É muito legal. Oh, André, olha só. A gente leva você, não tem problema. Megido fica num lugar onde é ali, né, embaixo. Você sobe na montanha de Megido e você vê o Vale de Jezreel. É lindo, né? A vista é a coisa mais linda que tem. Mas o mais interessante é que essa montanha de Megido não é uma montanha propriamente dita, mas arqueologicamente ela pode ser dividida, tem 26 níveis mais ou menos, de ruínas de mais ou menos 30 cidades que já foram estabelecidas ali, uma em cima da outra. Aí você vai cavando, vai achando coisa de assim, 7.000 anos, né? É isso, Sayão? É verdade, isso mesmo, perfeito. E esse lugar sempre foi, né, Sayão? Me corrija se estiver errada, mas assim, foi um lugar de muitas guerras, não foi? Muitas batalhas. Né? Até eu estou me lembrando aqui, né, de uma das aulas que a gente teve. Vamos lá. Que mais ou menos lá para o século XV a.C., né, teve uma batalha, por exemplo, dos egípcios contra os hititas, né? Por exemplo, o rei Josias, né, a gente conhece, aparece em 2 Reis 23, que o rei Josias morreu, inclusive lá, na batalha entre os egípcios e os babilônios, né, no ano mais ou menos 609. Exatamente, é perfeito, opa. E lá na época da Primeira Guerra, por exemplo, teve a guerra contra os otomanos foi ali também, Guerra né? Mundial, exatamente. Exatamente. Então, nossa, um lugar de tantas guerras que aparece na Bíblia, no Apocalipse, como o lugar da batalha final, né? Olha, Suzy, me conta aí um pouquinho sobre parabéns, isso. Você realmente andou pesquisando bem sobre Megido aí, as informações são precisas e de fato é exatamente esse lugar. E a Bíblia vai falar pra gente lá em Apocalipse 16, né, versículo 14, também um pouco ali no 16, diz que os espíritos de demônios, que no final dos tempos estão realizando sinais milagrosos, eles irão aos reis de todo o mundo para reuni-los para, olha André, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles se reúnem, Suzy, os 3 espíritos, diz o texto bíblico, se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, que é Har-Megido, Armagedon, conforme o texto do Apocalipse lá. E aí o que acontece? Pode ser, né, que haja realmente uma batalha ali. Sim. Naquele lugar. Agora pode ser, conforme a Suzy mesmo mencionou, como o lugar sempre foi um lugar onde aconteceram as principais batalhas, porque Megido é um lugar muito importante estrategicamente na terra de Israel. Pode ser que ele seja só um símbolo de uma batalha final
que pode ser que aconteça ali, ou pode ser no nível global, ou pode ser talvez até mesmo em outras regiões, mas que falam pra gente que vai chegar o dia antes da vinda de Cristo, do Senhor Todo-Poderoso, quando as forças de Deus, as forças do bem vão confrontar de maneira definitiva as forças do mal para fazer aí o momento da grande vitória na batalha final, André. Sabe um negócio que eu acho legal, Sayão, quando a gente vê o Apocalipse, quando a gente lê? Opa. Acho muito interessante, porque normalmente você lê alguns livros aí que falam sobre guerras e eles descrevem as batalhas, né? O momento da batalha normalmente é o clímax do livro, né? Só que no Apocalipse fala, tá todo mundo reunido, de repente aparece Jesus, aí no instante seguinte a batalha acabou, Jesus venceu. Quer dizer, vai ser aquela vitória acachapante. Gostou da palavra? Aquela vitória de goleada, de lavada. Pois é. Não vai ter pra ninguém. Assim, Jesus vai vencer de forma incontestável, vai se impor contra os maus, e aí acho que não vai ter nem escolha. O pessoal vai ter que comemorar do lado de Jesus, de tão grande que vai ser essa vitória, né, Sayão? Amém. André, é a primeira vez que eu vejo uma abordagem acachapante do Apocalipse. Realmente interessante. Mas, André, você tem toda a razão. Sabe, o que é interessante nessa história é descobrir o seguinte. A gente tem um ditado, né, que muita gente repete, que pau que nasce torto morre torto. Muita gente pensa assim, achando que os problemas que nós temos no mundo, né, que tem a ver com o pecado e com o mal, é como se fosse uma coisa que faz parte da própria realidade. A Bíblia diz que não é assim. Essas coisas entraram no caminho por um acidente de percurso. Quer dizer, não tá errado. era para ser assim. Então, quando Deus agir no momento da restauração, né, dessa redenção de todas as coisas, a ação de Deus vai trazer a vitória final, que significa, a gente não pode ler, né, o Armagedon tipo com medo, né? Você vê, a descrição nem é a batalha, É verdade. na vitória, porque vai isso chegar aí. uma hora, vai chegar o dia, esse dia vai chegar. Não vai haver mais exploração sexual ilícita, não vai haver mais criança pedindo a esmola e ajuda no farol. Não vai haver mais tráfico de órgãos humanos. Não vai haver mais guerras injustas. Não vai haver mais exploração de pessoas, porque chegará o momento da batalha final, quando Cristo Jesus reinará para sempre e Ele será o Senhor, o Rei, para toda a eternidade. Amém. São os espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Finalizando aqui os 180 graus, olha, a gente tem que comemorar bastante, hein? É verdade. Comemorar bastante porque a justiça vai vir, Jesus vai fazer a justiça e vai trazer a paz de verdade que todo mundo sempre desejou. Então fique desse lado, que esse lado será o vencedor. Sou a Suzy aqui no 180 graus, me despedindo de você. E olha só, não fique com medo nem da tribulação, nem da batalha, porque a gente lê a Bíblia sempre com algum, medo do fim dos tempos. Mas lembre-se, você vai ter a vitória junto com Jesus Cristo. Ele vai reinar. Então, alegre-se junto e louve ao Senhor. Este foi o 180 graus de hoje, e aqui quem se despede é Luiz Sayão. Depois de lembrar do final dos tempos, do Armagedon, nós descobrimos que a batalha final será o tempo do triunfo total do grande rei. E nós podemos ficar tranquilos, porque quando essa batalha no final chegar, a comemoração será grande, porque o rei para sempre irá triunfar. ...180 graus, a virada da sua vida. É uma realização
transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.